Olá pessoal, estou reencaminhando o arquivo que eu acabei perdendo da nossa última aula gravada no Microsoft Teams, que aconteceu na última quinta-feira, que foi destinada à aula prática. Então estou aqui refazendo esse arquivo para que as pessoas que não participaram principalmente e aquelas que querem reconferir o conteúdo que foi ministrado naquele dia, então resolvi fazer essa gravação. Como parte também integrante da gravação, não era somente destinada para a realização da aula prática. Ela também teve o objetivo de fazer alguns esclarecimentos que eu acabei passando naquele dia a respeito qual foi a motivação de eu ter escolhido para que a nossa aula fosse virtual, toda ela online. Bom, isso aí logo após ter saído a resolução número 050/2020, ela deixa bem claro que o professor ele escolhe se ele acha melhor que as aulas sejam totalmente virtuais, parcialmente presencial e não presencial, como também aulas somente presenciais. Nós sabemos dos problemas, das restrições dos agrupamentos, né, em função da pandemia, e não se sabe bem ao certo quando que vai estar liberado para as aulas presenciais, sobretudo estas de laboratório. Para tanto, então, verificando que não teria muita diferença daquelas aulas presenciais, que basicamente consistiriam de vocês identificarem os determinados tipos de tecido que eu vou aqui passar para vocês, então tomei essa liberdade de fazer todas as aulas práticas de Histologia 1 100% online. Tá? Então não tem muita diferença da identificação no microscópio realizado por vocês, como também o que eu vou estar aqui projetando. Lembrando que o principal propósito das aulas práticas de Histologia 1 é justamente fazer a identificação dos tipos de tecido, basicamente isso. Bom, então, sem muitas delongas, começaremos essa aula prática de Histologia 1, a nossa primeira aula prática. Na semana que vem será feita a primeira avaliação teórica, eu já havia comentado para vocês, já antecipadamente, como elas vão acontecer. Sobretudo, caso tiverem alguma dúvida, é só acessarem lá na página do curso, no plano de ensino, que está lá no tópico de avisos, e vocês vão lá conseguir ter o acesso ao plano de ensino para que vocês consigam se guiar não somente com relação aos pesos das avaliações, mas também as datas que elas serão realizadas. Então nós já fizemos a nossa primeira avaliação, que foi seminário, já foi apresentado, e agora eu vou fazer a avaliação teórica na próxima quinta-feira de manhã, que acontecerá no mesmo horário das aulas que a gente já está fazendo, via Moodle. Né? Então o sistema vai se abrir da mesma forma como os exercícios que eu havia passado para vocês. Então vai ser naquele estilo, no entanto, com algumas diferenças com relação àqueles feedbacks, como por exemplo, quais são as alternativas corretas, quais questões que eu acabei acertando, qual que seria o porquê que aquela alternativa errada está errada, né? Então todo esse feedback vai ser diferente do que acontecia com os exercícios que vocês faziam, vocês somente receberão lá no final da prova. Além do mais, também vai ter algumas questões dissertativas, pelo menos uma ou duas questões dissertativas ainda não decidi, para justamente consolidar mais o conhecimento de vocês, para mim ter a certeza se vocês estão tendo ou não um bom aproveitamento. Bom, então sobre essa aula prática de Histologia 1, quais são os tópicos que nós aqui iremos abordar? Basicamente nós abordaremos sobre tecido epitelial, abordaremos sobre tecido conjuntivo, as peculiaridades do tecido conjuntivo, comparando com o primeiro tecido, que é o tecido epitelial, como também tipos de tecido conjuntivo especial, como tecido adiposo, que são as gorduras, o tecido cartilaginoso e, por fim, o tecido ósseo. Então serão todos esses pontos que aqui então nós
abordaremos para a realização dessa aula prática. Lembrando novamente que o intuito das aulas práticas é justamente possibilitar a vocês, acadêmicos, o reconhecimento de determinados tipos de tecido, possibilitando com que consiga diferenciá-los, para que daí então, juntamente quando vocês estiverem no semestre que vem na Histologia 2, que trabalha os tecidos de forma integrada em sistemas, vocês consigam aí já ter uma boa aparato, uma boa base aí para ter um bom desempenho na disciplina de Histologia 2. Como eu havia falado, então começaremos com tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido de grande importância. Existem sim algumas formas que possibilitam com que nós o identifiquemos. Primeiro detalhe muito importante a respeito de caracterização desse tecido, ou seja, quais são as diferenças, quais são as características desse tecido frente aos outros que nós logo em seguida abordaremos. Primeiro detalhe, é constituído por células justapostas, que recebem todos os seus nutrientes de forma pela porção basal e por difusão. Então, o transporte destes nutrientes se dá por difusão. É um tecido, portanto, por serem células muito compactadas, justapostas, ele não possibilita aí a presença de capilares para que leve esses nutrientes por meio do sangue até essas células. Então, todo o tecido epitelial, toda a nutrição dele se dá por difusão na sua porção basal, onde que abaixo dessa porção basal sempre terá um tecido conjuntivo frouxo que dará o amparato nutritivo aí, levando esses nutrientes até a sua porção basal. Outras características do tecido epitelial é a sua grande capacidade de regeneração, de multiplicação celular. Mas por que ele tem essas características? Isso, através dos locais aonde eles poderão ser encontrados, aí a gente até acaba entendendo o porquê que são células que têm uma grande capacidade de regeneração, são células que não têm vasos sanguíneos entre elas, ou seja, elas são avasculares, ou seja, é um tecido avascular, e todos os seus nutrientes, portanto, se dá por via basal, ou seja, através do tecido conjuntivo que eles estão repousando. Então, o tecido epitelial, logo abaixo dele, ou seja, na sua porção basal, sempre ele está ancorado num tecido conjuntivo. Lembrando que o tecido conjuntivo ele é rico em vasos sanguíneos, então esses nutrientes ficam lá disponíveis no tecido conjuntivo, e aí esse transporte se dá por difusão. Bom, para que nós consigamos entender todas essas características que eu comentei para vocês, é importante que nós saibamos aonde podemos encontrar esse tecido epitelial. Bom, é muito simples, né? Então, o tecido epitelial ele está presente forrando externamente e internamente vísceras ocas. A pele, vísceras ocas, então fica muito mais fácil. A pele, então, é a nossa última camada, é a camada mais exposta do organismo, extremamente vulnerável a qualquer tipo de abrasão, lesão celular, e que, portanto, esse tecido, por ter uma capacidade de multiplicação muito grande, ele, em função disso, ele consegue aí dar esse suporte necessário aí para forrar externamente a pele. Com relação aos órgãos, então, ele forra externamente e internamente, principalmente aí, por exemplo, o tubo digestivo, o estômago, as mucosas do tubo digestivo, né? Toda ela é forrada por tecido epitelial, nos seus diferentes tipos que estão aqui apresentados na tela para vocês. E também
externamente aos órgãos, né? Então os órgãos são forrados externamente e, em se tratando de mucosas do tubo digestivo, é forrado também internamente. Outro ponto também importante de nós sabermos aonde que podemos encontrar o tecido epitelial também dentro dos vasos sanguíneos. Então, nos vasos sanguíneos, na porção mais interna dos vasos sanguíneos, que a gente chama de túnica íntima, lá tem sim um tipo específico de epitélio. Então, ele forra externamente todos os órgãos e internamente também, principalmente aqueles que têm mucosa. Por exemplo, o útero, né? O útero, externamente, que é o mesométrio, ele é forrado, vocês vão aprender no semestre que vem, histologia 2, e internamente também é tecido epitelial. Então fica muito mais fácil de nós entendermos aí como é que é a disposição destas estruturas aí. Bom, então aí está apresentado 8 tipos de configurações diferentes do tecido epitelial, ou seja, de formatos que são o epitelial, tecido epitelial pavimentoso simples. Esse pavimentoso simples vocês vão encontrar forrando internamente os vasos sanguíneos, ou seja, por onde passa o sangue, aquela parte do lúmen, nós chamamos de lúmen, que é a porção oca dentro do vaso sanguíneo, é o lúmen do vaso sanguíneo. Como da mesma forma nós falamos também para uma víscera oca, por exemplo, o útero, que nós estávamos aqui comentando, o tubo digestivo, né, como ele é forrado internamente, então, logicamente, a gente chama de lúmen. Né? Mas em se tratando desse tipo de epitélio, então, como é que é o formato dele, o agrupamento de células, é pavimentoso simples, que logo em seguida eu vou mostrar para vocês uma foto. A de baixo aqui é o pavimentoso estratificado. Na realidade, tem 2 tipos de pavimentoso estratificado. Tem um queratinizado e o outro não queratinizado. Também pode ser chamado de corneificado. Então, corneificado e não corneificado. Ele também pode ser descrito dessa forma aí. Então, são os 2 tipos de epitélio pavimentoso. Estratificado por quê? Porque ele está em camadas. É como se fossem tijolos para fazer uma parede. Por exemplo, esse primeiro aqui é a pele. Então, a pele animal, como também a nossa pele, ela é formada por 2 partes. A primeira parte mais superficial, não seria por menos, epitélio, pavimentoso, estratificado, queratinizado. Abaixo, derme, então tem a epiderme, epi de cima, derme para baixo. A porção da derme, logicamente, tecido conjuntivo frouxo. Então, lembrando sempre que o tecido epitelial ele sempre está sobre o tecido conjuntivo frouxo, por onde vêm os nutrientes, por onde vêm os vasos sanguíneos. E daí, então, tudo se dá por difusão. Então, epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado só na pele. No entanto, é claro, nós podemos encontrar também esse epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado na cavidade oral. Na cavidade oral, existem regiões onde que tem uma maior abrasão pelo alimento, ou seja, o dorso da língua, a gengiva. Então são regiões muito vulneráveis aí a lesões, né? Que o animal come o capim e o capim acaba machucando a boca. A região do palato duro, então formado por esse epitélio, também por esse epitélio pavimentoso estratificado. Tá, mas então o professor não disse toda a cavidade oral, ele falou algumas porções da cavidade oral. Exatamente. Algumas porções. Então, região da bochecha, sob a língua, embaixo da língua ali, é tecido tecido epitelial pavimentoso estratificado não queratinizado. Tá, mas o que essa queratina vai fazer? Uma maior proteção. Tá? Então, a queratina ela possibilita uma maior proteção. Ele é formada por acúmulo de células mortas do próprio epitélio pavimentoso, estratificado. Aqui mais à frente eu vou mostrar para vocês.
Logo abaixo nós temos o cúbico simples, epitélio cúbico simples e na sequência o cúbico estratificado. Ambos epitélios nós encontramos nas glândulas. Podemos encontrar nas glândulas, em todas elas. Glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, glândulas mistas, glândulas mucosas. Então, nós encontramos esse tipo de epitélio de uma forma muito mais fácil. Aonde? Nas glândulas. Existem também outras regiões. O útero, dependendo da fase do ciclo reprodutivo da fêmea, é cúbico, vai de cúbico a colunar. Também podemos encontrar principalmente o simples lá no rim, especificamente nos chamados túbulos renais. Mas eu vou mostrar para vocês lá e aí a explicação vai ficar muito mais simples. O epitélio colunar ou cilíndrico, ele tem um aspecto retangular, com a sua porção maior para cima, né? Esse epitélio tu vais encontrar nos intestinos, intestino grosso, intestino delgado, vais encontrar em algumas regiões como o próprio estômago, tá? Principalmente o estômago químico, que pode ser nos ruminantes, é chamado nos ruminantes do abomaso, que é praticamente a mesma coisa do estômago dos monogástricos. Mesma coisa do que o estômago dos monogástricos. Desculpa, pessoal, aqui que terminou uma gravação. E logo embaixo um epitélio chamado pseudo-estratificado, ou seja, dá a entender que ele chega a ser um colunar até, né? Parece que ele tem vários estratos, mas na realidade todas as células estão ancoradas na membrana basal, diferente do estratificado pavimentoso aqui, como também do próprio cúbico. Está bem? Então, pseudoestratificado, ele dá a entender, ele é muito parecido, às vezes ele é confundido com um colunar, como também ele é confundido com o próprio pavimentoso estratificado, porque dá a entender que ele tem vários estratos. No entanto, quando você observa nitidamente as células, você percebe que essa porção basal, todas as células estão ancoradas, diferente dos outros estratificados. Aonde que eu posso encontrar esse epitélio? Tu podes encontrar na traqueia, nas fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos, até bronquíolos terminais, é onde que você pode encontrar esse epitélio. Nas tubas uterinas, em algumas porções das tubas uterinas, também poderá ser encontrado esse epitélio. E por fim, o epitélio de transição. O epitélio de transição ele assume vários formatos que possibilitam com que nós possamos classificar cada tipo de epitélio aí apresentado. Ou seja, tu vais encontrar somente no lugar que é a bexiga, forrando internamente a bexiga urinária, tu vais encontrar esse epitélio de transição. Então tu vai encontrar lá células colunares, tu vais encontrar células cúbicas, tu vais encontrar células pavimentosas, e que no final da história é o chamado epitélio de transição. Então fica bem fácil de nós conseguirmos aí fazer essa associação nas identificações. Então é muito importante nós termos uma ideia onde que nós podemos encontrar. E aí existe aquela questão elementar que eu passei para vocês, ele forra externamente e internamente os órgãos. Bom, começamos com o simples. Aqui é um corte transversal de um vaso sanguíneo, de uma veia principalmente, né, que está descrito aqui que é a veia. Eu consigo até identificar esse tecido aqui graças ao quê? Primeiro detalhe, isso aqui eu já consigo inferir que é uma hemácia de um mamífero. Lembrando que a hemácia de um mamífero ela é anucleada. Se fosse de uma ave, nós observaríamos aqui no centro um núcleo, mas não é. Bom, o que é que nós encontramos aqui? O epitélio pavimentoso simples. O epitélio pavimentoso simples é esses aqui que vocês estão observando. Na realidade, o que nós estamos observando é o quê? Basicamente os núcleos, né? Então a gente até consegue aqui, eu estou circulando com o laser point, a gente até consegue circular aqui o limite entre as células,
Porém, o que nos chama mais atenção são os núcleos. Né? Os núcleos são também achatados, pavimentoso, parece aquelas lajotas de rua. Então, epitélio pavimentoso estratificado. Aqui vocês podem perceber, tá, professor, mas aqui parece que é pseudoestratificado. Então, aí existem alguns detalhes na microscopia que você tem que ficar bem ligado, que é o seguinte, depende de como que você corta um determinado tecido. Às vezes eu corto um pouco de oblíquo, fica um pouco oblíquo o corte, dá a entender que parece que tem mais do que uma camada, mas na realidade não tem. Tá? Então, geralmente, num vaso sanguíneo, nós vamos observar este aspecto aqui, principalmente de mamífero, com hemácias anucleadas, e células achatadas que forram internamente o vaso. A porção mais interna do vaso, ou seja, que está em contato com o sangue. Então, essa porção aí é epitélio pavimentoso simples. Nas aulas eu comentei para vocês que existem alguns tipos de epitélios que eles são típicos de um determinado local e que, portanto, muitos têm nomes específicos. Neste caso não é diferente. Aqui, o epitélio ele é chamado de endotélio. Então, o epitélio pavimentoso simples, ao invés de nós estarmos falando lá epitélio pavimentoso simples, nos vasos sanguíneos, nós simplesmente o denominamos de endotélio. Tá? Endotélio. Então, é endotélio o nome desse epitélio pavimentoso simples. Mais vasos sanguíneos, aqui teve um corte transversal, isso aqui é no pulmão, é um corte histológico do pulmão, local onde que acontece as trocas gasosas. Aqui tem, a imagem não está muito nítida, mas dá para nós entendermos aqui os alvéolos, que são essas estruturas que eu estou passando aqui o laser point, onde que entra o ar e que aqui existem também vasos sanguíneos microscópicos e vasos sanguíneos um pouquinho maiores que também poderão ser microscópicos. Aqui uma veia que foi cortado praticamente quase no seu comprimento, né? No entanto, mas por que não deu para enxergar o resto do lúmen e tal? Então depende, como eu falei, né? Às vezes ele faz uma curvinha, tu não consegue cortar todo o tecido. Isso aqui é um bronquíolo, mas por enquanto não convém vocês fazerem essa diferenciação. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte, aqui tem um vaso sanguíneo pequeno, aqui tem outro vaso sanguíneo. Tá, professor, por que tu está dizendo que aqui tem outro vaso sanguíneo? Por que tu está dizendo que isso aqui são vasos sanguíneos? É que na realidade esse vermelho aqui são as hemácias que se coraram, né? Então, isso aqui eu já até consigo associar que é um bronquíolo respiratório, mas isso vocês só vão aprender no semestre que vem, tá? Lá no sistema respiratório. Mas o que eu quero dizer, chamar a atenção para vocês, então, claro, aqui está no menor aumento, ou seja, está bem pequeno o aumento. Então só enxerga essa borda aqui, essa bordinha aqui. Então, sempre quando vocês entrarem para analisar um tecido, primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? Sempre usar o menor aumento do microscópio. Utilizando o menor aumento do microscópio, por exemplo, 100 vezes, vocês conseguem enxergar, ou melhor, escolher qual é a melhor região da tua lâmina histológica para ser analisada. Então, baseado nisso, então, é assim que você procede essa análise. Depois, por exemplo, quero ver o endotélio do vaso sanguíneo aqui. Então, essa linha aqui você coloca bem no centro da imagem do microscópio, e aí é só questão de você aumentar. Vai para 200 vezes, foca, né? Sempre quando você sai do menor aumento e vai para um maior aumento, a tendência sempre é desfocar a imagem, aí você foca novamente, né, centraliza mais a imagem, aí aumenta se caso for necessário mais uma vez, e assim sucessivamente. Certo? Então essa linha aqui que vocês estão enxergando internamente é o endotélio. Mas aqui, então, não é só a parede dos vasos que também forra, tudo que está em contato praticamente com o sangue também é constituído por epitélio pavimentoso simples, ou seja, por endotélio. Neste caso, o coração não é diferente. Essa porção interna aqui é do ventrículo esquerdo.
Aqui está um pouco desprendido, que o coágulo ele retraiu, então separou praticamente do contato de uma pequena parte da câmara ventricular, mas essa linha aqui, por exemplo, você está aqui no menor aumento, você aumenta isso aqui, você consegue literalmente botar o foco e enxergar as células endoteliais da mesma forma como vocês observaram aquela primeira imagem lá que você conseguia ver os núcleos achatados, somente uma camada, inclusive até mesmo a separação de uma célula da outra. Agora, dando continuidade, vamos para o epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, então é a pele. Então a imagem da pele, um corte que não somente observa a epiderme, que trata-se desse tipo de epitélio, mas também embaixo há o tecido conjuntivo frouxo. Vamos em parte. Então aqui a pele, tá? Literalmente a pele, é um corte histológico da pele, onde que a gente consegue verificar duas colorações na hematoxilina e eosina bem distintas. Né? Primeiro, a de cima é o epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, tá? que é a epiderme, certo? É a epiderme. Essa porção aqui para cima é a epiderme. Então, essa porção que está mais corado aqui é tudo epitélio. E o nome desse epitélio, em se tratando da pele, é epiderme. Então, se tem uma coisa em cima da derme, na derme é tecido conjuntivo frouxo. Então, toda essa porção aqui é tecido conjuntivo frouxo. Rica em colágeno, esses rosas sem núcleo aqui são colágeno, são fibras de colágeno. Mais à frente a gente vai falar ali sobre os determinados tipos, as diferenças do tecido conjuntivo em relação ao tecido epitelial. Bom, o que nós vamos avaliar aqui? Então, os pavimentos, né? Então são vários estratos, né? São vários estratos, por isso de estratificado, são várias camadas de células que formam esse epitélio, por isso que ele é pavimentoso estratificado. Muito embora nesse aumento nós não consigamos verificar aqui qual que é o limite de uma célula para outra, até por mesmo o tamanho desse corte histológico a gente não consegue observar. Esse aqui é um corte histológico com um aumento de 200 vezes, mais ou menos, estou inferindo. Onde que tem o quê? Nessa região aqui bem basal, que está dividindo o tecido conjuntivo, ou seja, a derme da epiderme, aqui é constituída por células mais jovens. Então é a porção proliferativa. Essa porção aqui que está praticamente no limite entre o tecido conjuntivo e o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Então, constituído por células mais jovens, células com maior aspecto nutritivo. Então, o que você tem que fazer aqui em consideração? A pele ela tem em torno de 5 camadas. Então, tem a porção da proliferativa, que é a porção da granulosa. Tá? Tem essa porção da granulosa, que é mais embaixo. Tem a porção espinhosa, que é mais em cima. E, por fim, aqui... não vou comentar todas as camadas, que não é o nosso principal objetivo, tem células mortas que formam a queratina. Então, essa porção que eu estou passando aqui, o laser point, é onde que tem a queratina. Tá, mas como é que acontece? Olha só. Então, o epitélio ele vai se multiplicando aqui embaixo, essas células vão se multiplicando, vem outras por baixo, vão elevando as mais velhas para cima, assim sucessivamente, vão aparecendo mais células vão sendo tracionadas para cima, e aí o que acontece? Se vocês perceberem, mais aqui em cima, bem na região da camada córnea, que a gente também chama córnea, né? Que é essa camada mais lúcida, também chama lúcida ou córnea, que é essa camada aqui, ó, lúcida da pele, que praticamente, se você está observando, daqui para baixo, tem algumas células que já estão perdendo o núcleo. Ou seja, lembra lá que eu comentei para vocês que a nutrição se dá por difusão? Então,
Aqui no tecido conjuntivo, que neste caso é a derme, tem os vasos sanguíneos. Então, tudo que entra para o epitélio é por difusão. Então, o que vai acontecer aqui? Então, de uma célula vai para outra de cima, dessa aqui vai para outra de cima, dessa vai para outra de cima, dessa vai para outra de cima, dessa vai para outra de cima. Quando chegar aqui na porção mais superficial, mais externa, vai ter poucos nutrientes. Então, essas células elas acabam morrendo. E se elas acabam morrendo, um dos primeiros sinais que a gente observa no corte histológico é o quê? É a perda do núcleo, que é literalmente a morte da célula. E aí que tem um detalhe bem interessante. O que vai acabar acontecendo? Essa porção aqui, então, morta, ela fica depositada, formando aí a camada de queratina. Formando a camada de queratina, que são células mortas. Tá, mas aí vem o seguinte, tem o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Como é que acontece isso aqui? O epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, ele é assim, ó. Simplesmente é como se fosse esse mesmo epitélio com vários estratos, porém sem essa camada córnea. Então, sem essa camada córnea aqui, é a diferença do não queratinizado com este aqui, que é a pele, que é o queratinizado. Tá? Então, essa aqui é a porção da queratina, que evita com que as células sofram ressecamento, tá? Sofram desidratação. Então, isso aqui é na pele, naturalmente. Então, além de conferir nesse tecido proteção, também evitam, por exemplo, lá no caso da pele, o ressecamento. Tá? Então, é por isso que tem essa camada de queratina aqui na proteção aí da pele. Lógico, também como eu comentei para vocês, lá na cavidade oral, no dorso da língua, na gengiva, também tem essa camada de queratina. Na região da bochecha, na região sublingual, em outras porções mais internas da cavidade oral, não tem essa camada de queratina. Então, logicamente, primeiro detalhe, é uma região bastante úmida pelas glândulas salivares, então, em se tratando de ressecamento, elas não são vulneráveis. Porém, naquelas porções que têm maior atrito com o alimento, tem essa camada de queratina. Bem na junção ali mucocutânea, ou seja, da região cutânea, que é a pele, da mucosa oral, ali do lábio, bem naquela transição ali, já se depara a diferença do tecido conjuntivo, que é o lábio. Tecido pavimentoso estratificado queratinizado e o não queratinizado. Bom, além, é claro, da pele, já que a gente está falando da pele, a pele é formada então pela derme, que é tecido conjuntivo frouxo, e com a sua porção superior, que é a epiderme. Como que acontece? Existem outras estruturas anexas à pele, a gente chama de estruturas anexas, que são o pelo, por meio do folículo piloso, o casco, a unha, né? Então tudo isso é chamado de anexo de pele. Glândulas também é anexo de pele, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. Lembrando lá que as glândulas elas são formadas por epitélio cúbico simples. Usualmente tem algumas cúbicas estratificadas. Ok, aonde que ficam então esses anexos de pele? Bom, anexos de pele. Então, quando eu estou falando pele, eu não somente estou falando do epitélio, que é a epiderme. Eu também estou comentando da derme, da porção inferior. Está bem? Então, o folículo piloso, ele está lá na derme. Aí vocês podem estar pensando, tá, mas lá não é tecido conjuntivo frouxo? Sim, mas ele está lá em ilhas. Então, todo o folículo piloso, toda a glândula sudorípara, que é a glândula de suor, toda a glândula sebácea, ela não está no epitélio, na epiderme. Ela está inserida no meio do tecido conjuntivo frouxo. Logicamente, na parte que confere a pele, que é a derme.
Então começamos pelo folículo piloso, pelo pelo. Aqui tem um corte, que além, é claro, nós conseguimos até enxergar aqui células adiposas, gordura amarela, gordura amarela. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Lembrando que a gordura, as células adiposas, elas têm um citoplasma repleto de retículo endoplasmático liso. É uma organela citoplasmática que tem uma grande especialização no armazenamento de lipídios. Essas células, devido ao grande acúmulo de lipídios, deslocam para a periferia o núcleo. Então, isso aqui é gordura, está no meio do tecido conjuntivo. Isso aqui é um tipo de tecido conjuntivo especial. Bom, vamos focar lá na pele. Então nós temos a porção aqui chamada de folículo piloso. O que é o folículo piloso? É tudo do pelo que está inserido na pele, literalmente. Do folículo piloso, a porção basal aqui nós chamamos de bulbo, que é a porção onde que acontece o início do crescimento do tecido. Então tem a porção aqui que é o início da cutis. A região central aqui do pelo, então a parte aqui proliferativa aqui do bulbo, onde que é a raiz do pelo, literalmente, é o bulbo. Essa porção aqui já é o corte, foi cortado o pelo no meio. Literalmente nós conseguimos distinguir duas regiões, a camada cortical do pelo e a porção mais interna, mais corada aqui, a porção medular do pelo. Então, o crescimento da cutis, geralmente ela se dá por essa região e vai migrando aqui para a periferia. O tipo de proteína que é formada é chamado de queratina. Então a queratina ela está aqui organizada em camadas. Está organizada aqui em camadas e essa queratina organizada em camadas é que leva à formação do pelo. Tá? Ela é formada em camadas, essa queratina aqui. Certo? Então só aqui algumas camadas, algumas escamas de queratina acabaram se saindo, né? Então, só para deixar bem claro. Saindo daqui, ele passa pela epiderme, que é o epitélio, e depois ele acaba florescendo lá fora da pele. Outro detalhe que não aparece aqui é o chamado músculo eretor do pelo. Tem um músculo eretor do pelo. Aqui não dá para nós percebermos como é que está a disposição, porque a gente nem enxerga, então dependendo do corte que se faz, a gente acaba nem conseguindo verificar aí algumas estruturas. Às vezes tu não enxerga o bulbo, mas enxerga o músculo eretor do pelo e vice-versa. Às vezes pode acontecer de conseguir enxergar as duas partes. Mas o que eu quero dizer para vocês, o pelo aqui parece que está em pé, ele está em pé, mas na realidade ele é deitado, e graças a esse músculo eretor do pelo ele consegue tracionar, ficar com o pelo eriçado. Então vamos para o próximo tipo de epitélio, que é o epitélio cúbico simples. Aqui tem um corte de pulmão. Então, bem na região dos alvéolos, nós conseguimos ver células cúbicas, tá? Organizadas em uma única camada. Aí você pode perguntar, tá, mas aqui do outro lado aqui não é cúbico estratificado? Não, na realidade aqui é o outro alvéolo. Então tem um alvéolo aqui, tem outro alvéolo aqui. No centro é tecido conjuntivo. Passam-se vasos sanguíneos aqui, afinal precisa promover as trocas gasosas. Agora sim, um menor aumento, até fica um pouco mais nítido. Aqui um vaso sanguíneo, vocês conseguem observar as hemácias anucleadas, então já dá para nós sabermos que isso aqui já é um corte de tecido pulmonar de um mamífero. Vários vasos sanguíneos, que são os locais onde que acontecem aí as trocas gasosas, né? Então tem que ser ricamente vascularizado o pulmão. E cada estrutura dessa aqui está bem no maior aumento, mas aqui está um pouco menor. Existem dois tipos de células, então é um epitélio, é uma especialização do epitélio. Então, eu sei que é um epitélio cúbico simples, mas lembrando que nem lá no caso do endotélio, que é o epitélio pavimentoso simples. Pavimentoso simples é aquele epitélio lá que você vai encontrar. O endotélio é o epitélio pavimentoso simples, que você tem esse nome porque ele é encontrado forrando internamente os vasos sanguíneos. A porção
A porção aqui também não é diferente no pulmão. O nome dessas células, aqui está escrito como neumócito, na verdade isso aqui é em espanhol, é pneumócito o nome. Pneumo vem de ar, né? Pneumo, não tem um pneumologista, o especialista, o médico especialista em pulmão? Então, neste caso, o nome das células desse epitélio específico, desse epitélio cúbico simples, chama-se de pneumócito. Existem dois tipos de pneumócito. Tem o pneumócito tipo 1 e o pneumócito tipo 2. Logicamente, nessa imagem aqui, não é o meu principal objetivo promover a distinção dos dois tipos de pneumócitos, e sim configurar que tratam-se de células epiteliais cúbicas simples. Está bem? No entanto, lá na histologia 2 a gente vai aprender a diferenciá-los. Um produz o surfactante, que é o líquido tensoativo que mantém os alvéolos abertos, é o pneumócito tipo 2, e o pneumócito tipo 1 é aquele que simplesmente é estrutural. É por meio dele que passa, é através dele que passam as moléculas de oxigênio passam a parede do vaso sanguíneo, passa pelo endotélio e vai promover aí a sua ligação nas hemácias, nesse processo chamado de hematose, que são trocas gasosas que acontecem nos pulmões. Pneumócito tipo 1, somente estrutural. Pneumócito tipo 2, que produz o surfactante, que possibilita com que os alvéolos fiquem abertos. Então, quando a gente fala lá que a última estrutura que matura num feto é o pulmão, então, literalmente, no pulmão o que se matura são os pneumócitos tipo 2, que nada mais, nada menos do que a sua capacidade de produzir um líquido chamado de surfactante. Então, sem esse líquido, sem esse surfactante, os alvéolos não conseguirão se abrir. Se eles não conseguem se abrir, não consegue haver trocas gasosas. Continuando, então, outros tipos de onde que nós podemos também encontrar esse epitélio cúbico simples. Podemos encontrar, aqui são dois cortes histológicos, na realidade tratando-se do rim. Tá? Aqui nós enxergamos esse círculo aqui, o nome desse círculo aqui chama-se glomérulo, e estas outras estruturas circulares. E é nessas estruturas circulares que eu quero chamar a atenção de vocês, chamam-se túbulos renais. Bom, o rim, existe a estrutura funcional do rim. O que é uma estrutura funcional do rim? Primeiro, qual é o nome dessa estrutura funcional do rim? Chama-se néfron. O que o néfron faz? O néfron filtra o sangue e depois ele verifica. Lá nos outros segmentos do néfron, ou seja, no próprio néfron, existem os túbulos contorcidos proximais, alça de Henle, túbulos contorcidos distais, ductos coletores. Mas fiquem tranquilos que isso a gente vai ver lá na histologia 2. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção de vocês é principalmente em uma das partes dos túbulos presentes no néfron. Então, essa porção aqui, já adiantando para vocês um pouco de histologia 2, chama-se glomérulo. Aqui é formado por um emaranhado de vasos sanguíneos, que é daqui que acontece a filtração do sangue. E aí, lá nos outros segmentos, é a reabsorção ou descarte. Por exemplo, se tiver muito sódio, ele vai descartar o excesso de sódio. Se tiver pouca glicose, ele vai reabsorver essa glicose. E algumas estruturas que poderão acontecer essas reabsorções são os túbulos contorcidos proximal e distal. Mas aqui não confere nós fazermos a distinção e sim caracterizar o tipo de epitélio que forra esses túbulos. Então aqui tem uma coloração especial, são túbulos contorcidos distais, aqui eu sei, eu consigo identificar, agora não se preocupe quanto a isso. Mas o que eu quero caracterizar é que tratam-se de tecido cúbico simples. Alguns tipos de glândulas, né, eu comentei para vocês que poderão ser estratificadas, como no caso dessa aqui, uma glândula sebácea.
Então, o único detalhe seria sobre o epitélio cúbico estratificado é que algumas glândulas poderão ser estratificadas em estratos. E aí, passando para o seguinte, que é o epitélio colunar, ou também chamado de cilíndrico. Não existe epitélio estratificado cilíndrico, ou ele é só cilíndrico, tá? Ou colunar. Ele pode ser chamado das duas formas. Bom, essa imagem aqui de cima é uma coloração especial das regiões lá que você encontra no intestino. Então, regiões que você encontra lá no intestino, que chama-se vilosidades. Eu estou fazendo mais ou menos, passando o laser point, ele dá uma travada quando encosta ali, mas, enfim, essa parte que eu estou mais ou menos circulando são as chamadas vilosidades. Mas lembrando, como eu falei para vocês, o principal foco aqui é o que? Vocês conhecerem os tipos de células e aonde poderão ser encontrados, né? Então esse é o principal foco desse epitélio. Das aulas práticas da disciplina de histologia 1. Então, aqui para vocês, ó, ajeitando isso aqui para vocês. Então ele é colunar. Observem algo que é muito importante aqui para vocês. O que eu quero que vocês observem? O alinhamento dos núcleos do epitélio colunar. São praticamente enfileirados esses núcleos. Aqui uma outra coloração, os núcleos bem no mesmo nível, né? Por que eu estou querendo chamar a atenção aqui de vocês? Para depois diferenciar do epitélio pseudo-estratificado. Tá bem? Dá uma segurada lá. Aqui o útero também. O útero vai de colunar para epitélio colunar para epitélio cúbico, de cúbico para colunar, dependendo da fase do ciclo reprodutivo que a fêmea se encontra. Um detalhe bem importante, então, o epitélio, essa porção aqui é a porção de fora, e essa porção aqui, que eu estou circulando, passando o laser, é a porção que tem tecido conjuntivo. Lembra-se que ele está repousando no tecido conjuntivo. Tem bastante fibras reticulares que mantém essa estrutura bem consolidada. Mas qual que é a função dessas estruturas? É aumentar a área de absorção do intestino. Além disso, é claro, na própria superfície dele tem estruturas chamadas de microvilosidades. É uma especialização da membrana do epitélio colunar, no caso do intestino. Ou seja, além dessas vilosidades, é uma pena que trava aqui o negocinho, ele faz essa volta aqui. Está bem? Então tem o que? Já por si só aumenta a área de absorção. E aí, se nós aumentássemos mais um pouquinho esse corte histológico aqui, vocês observariam várias voltinhas na superfície do epitélio colunar. Ou seja, são mais voltinhas que aumentam ainda mais a área de absorção dos alimentos. Porção interna tem vasos sanguíneos, fibras reticulares, ou seja, tecido conjuntivo. Né? A porção basal dele. Pseudoestratificado. Quando eu disse para vocês lá que era para ficar bem ligado, para diferenciar o colunar, dá a entender que parece que ele é um colunar, né? E dá a entender também que aqui parece ter umas células cúbicas, umas células colunares, mas na realidade é o seguinte, não é nenhum e nem outro. Primeiro, por que ele não é colunar, né? Não é colunar porque os núcleos estão em diferentes alturas. Então observe aqui, não é muito nítido, mas esse epitélio, aqui até a gente enxerga, isso aqui não são microvilosidades, isso aqui são cílios, é diferente da microvilosidade. Tu não vai ver microvilosidade em epitélio pseudoestratificado, somente no colunar, como também no colunar tu não vai ver cílios. Tá, mas qual que é a diferença de cílios e microvilosidades? Os cílios são móveis. Tá, mas vamos colocar uma lógica. Onde que eu vou encontrar esse epitélio? Eu vou encontrar forrando as fossas nasais, a traqueia, os brônquios e os brônquios e os brônquios na sua porção mais próxima lá, ou seja, toda a parte condutora do ar. E tem um detalhe, eles são móveis.
Aqui não aparece, mas no meio do epitélio pseudoestratificado tem uma glândula unicelular chamada de célula caliciforme. É uma glândula de muco. Muco esse que é jogado na superfície aqui do epitélio pseudoestratificado sobre os cílios e no momento que um animal respirar um ar rico, né, cheio de partículas de poeira, boa parte dessas partículas de poeira ficam aprisionados no muco. É o catarro, né, literalmente. E aí esses cílios vão deslocando esse muco carregado por esse pó, né, por poeira, por partículas de pó, até a região lá da faringe. E ali pode deglutir, pode sair para a cavidade nasal. Então, são as possibilidades do que pode acontecer. Por que também elas não são cúbicas? Que na realidade, lógico, aqui a gente não consegue ter uma distinção tão boa, mas todas as células são ancoradas tudo na membrana basal. Tecido conjuntivo, tem vasos sanguíneos e tal. Tá bem? Então todas as células são ancoradas, e por isso que não é nem cúbico e também por isso que não é nem colunar. O epitélio de transição, como eu havia comentado para vocês, esse aqui tem vários formatos, essas células. Eles têm formatos de cúbico, ele tem formato de pavimentoso, ele tem formato de colunar. Então ele tem formato de todos os tipos de epitélio. E só tem um detalhe, tu só vai encontrar na parede da bexiga, forrando internamente a parede da bexiga. E um detalhe, todos os órgãos viscerais, todas as vísceras externamente, estômago, fígado, falando vísceras abdominais, elas são o quê? Elas são revestidas por células cúbicas simples, chamado de mesotélio. Então, é específico. Aqui mais imagens do epitélio de transição. E aqui, logicamente, é tecido conjuntivo frouxo. Bom, pessoal, além, é claro, ficou bem claro que também que eu comentei para vocês, que tem as glândulas, elas são formadas por epitélio na sua quase exclusividade cúbico simples, e aqui tem vários aspectos, né, três classificações, melhor dizendo, três classificações de tipos de glândulas. Então tem glândulas merócrinas, que são glândulas que não liberam nada da sua constituição celular, que é o caso das glândulas sudoríparas, líquido aquoso, uma secreção aquosa, que é o suor rico em eletrólitos, sódio, glândulas essas que auxiliam na dissipação de calor por condução térmica. Então, sobre a pele é um exemplo de glândula sudorípara. Tem algumas glândulas, são as glândulas sudoríparas, perfeito. Tá? Mas tem, por exemplo, as glândulas salivares sublinguais ali, por exemplo, algumas são sublinguais, da parótida, que é a glândula parótida, também é formada aí por esse epitélio cúbico simples de aspecto merócrino, que libera uma secreção merócrina, ou seja, somente líquida. Você consegue observar o quê? Você consegue também fazer essa avaliação. Então são glândulas merócrinas. Tem as apócrinas e as holócrinas que sim, elas liberam pequenos fragmentos, que é o caso da primeira, da apócrina, pequenos fragmentos do citoplasma celular, como também as holócrinas, que é total descamação de células. Então o epitélio se descama por completo. Então a diferença de uma para outra é justamente o quê? Que a primeira são fragmentos de citoplasma que são liberados e a segunda aqui é a célula como um todo. Então toda a célula como um todo acaba saindo, que é o caso das sebáceas. As holócrinas, a glândula sebácea é uma glândula holócrina. Então, literalmente, a célula se desprende da porção basal e faz parte da constituição lá da secreção sebácea.
Já as apócrinas, elas são fragmentos celulares, fragmentos de citoplasma, são, um exemplo, são as glândulas mucosas, né, que liberam muco. Então aqui outros tipos de glândulas, aliás, deixa essa aqui de cima por enquanto, tá? É um cúbico simples, essa aqui é a glândula da tireoide, são os folículos tireoidianos, já vou falar sobre eles. Mas aqui eu quero aproveitar a imagem, aqui é uma imagem da derme da pele, né? Da derme, aliás, a derme só vai achar na pele mesmo. Então, a derme, tecido conjuntivo, frouxo, bastante colágeno. Aqui não dá para nós enxergarmos os vasos sanguíneos, mas ele é rico em vasos sanguíneos, que o principal propósito foi o quê? Mostrar as glândulas. Então aqui tem as glândulas, um caso de uma glândula serosa, ou seja, merócrina, que é a glândula sudorípara. Onde que ela está? Onde que está o leito dela? O leito dela está na derme, ela está dentro da derme. Dentro da derme. Tá? Então, células cúbicas elas são formadas. Aqui é um caso de uma glândula sudorípara. E aqui é o leito da glândula que vai passar a epiderme, que é o epitélio pavimentoso estratificado cornificado, e vai desembocar sobre a superfície da pele, auxiliando ali nas trocas gasosas. Aqui apareceu um corte de um pelo, então são anexos de pele, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículos pilosos, o casco, que é o estojo córneo, lá o casco, o dígito do cavalo, dos ungulados do cavalo, da ovelha, do suíno, do equino, enfim. Aqui um pedaço de glândula também que apareceu, e essa aqui inclusive mostrou até o leito vascular. Os tipos de glândulas, né? Então as serosas são as sudoríparas, também são glândulas merócrinas, sebáceas, vocês já sabem que são glândulas apócrinas, colócrina, perdão, e as mucosas apócrinas, né? Então, mucosa, por exemplo, algumas salivares são. Dependendo, é claro, do estímulo nervoso, você tem uma glândula, por exemplo, se agita muito, é muito comum de nós observarmos bastante filamentos, uma secreção mais filamentosa, lembrando muco, né? Muco lá da gema do ovo, né? Da clara do ovo, né? Tem aquele aspecto, ou seja, uma secreção mais viscosa, né? Mais densa, que são de glândulas mucosas, né? São glândulas lá que são apócrinas, liberam parte do citoplasma. Lembrando que também tem algumas glândulas salivares que são serosas, né? Que são merócrinas, e tem glândula... só não tem glândula sebácea mesmo. Aqui é o caso, tem algumas mistas, algumas glândulas. Essa aqui é uma glândula sebácea junto, né? Tá? Uma glândula pode ser uma glândula sebácea, libera sebo, né? Gordura. Ácino, o que é um ácino? Ácino é uma unidade de glândula. São glândulas pluricelulares, ou seja, por que é uma glândula pluricelular? Porque tem vários ácinos. São vários agrupamentos de epitélio cúbico simples que estão organizados e que desembocam tudo para dentro de uma estrutura principal. Aqui é o folículo tireoidiano, lá da tireoide, tá? Secreta uma proteína chamada de tireoglobina, depois sofre iodinação, lá, T3, até chegar a T3, T4. Tá? Então são glândulas aí também que são apócrinas, né? Então são alguns tipos de glândulas que nós encontramos no organismo. Tem o pâncreas exócrino, que libera lá as enzimas digestivas, pancreáticas, lipases, libera bicarbonato pancreático também, e outras enzimas que auxiliam no processo digestivo. Agora, depois da explicação de epitélio, nós vamos para o próximo passo, que é o tecido conjuntivo. Na realidade, todo o resto da disciplina é tudo baseado no tecido conjuntivo. Embora nós diferenciamos alguns tipos de células do tecido conjuntivo, mas são células especiais.
como células adiposas, células de cartilagem, óssea, muscular, tudo isso é tecido conjuntivo. O que é um tecido conjuntivo? Primeiro, tecido conjuntivo ele é rico em matriz extracelular. O que é matriz extracelular? Que está fora da célula. Ao passo que o epitélio é o contrário, ou seja, ele é pobre em matriz extracelular, o tecido conjuntivo ele é rico em matriz extracelular. O que essa matriz extracelular ela faz? Ela é formada por fibras de colágeno, por fibras reticulares, por fibras elásticas que promovem a ligação de uma célula a outra. Lembrando que lá o epitélio são justapostas, ok? Aqui elas são células mais afastadas. Essa imagem que está ao fundo aqui é a cartilagem alina, é um tipo especial de tecido conjuntivo que, se perceberem, em comparação ao epitélio, são células mais afastadas, que são unidas aí por essa matriz extracelular, que são essas fibras de colágeno, reticulócitos e elásticas, e aí depende do tipo de tecido conjuntivo, vai exibir mais colágeno, o outro mais fibras elásticas, o outro mais reticulócitos, né, fibras reticulares. E também, é claro, também faz parte dessa matriz extracelular o quê? A substância fundamental amorfa. Então são duas coisas que fazem parte dessa matriz extracelular. São as fibras reticulares de colágeno e elásticas, e também a parte chamada de substância fundamental amorfa, que é água, são algumas glicoproteínas, glicosaminoglicanas, ou seja, por isso que é chamada de amorfa, né? Não tem formato. Né? A água ela está num estado de solvatação, ou seja, ela é carregada por eletrólitos como o sódio. Então é como se tivesse a água aprisionada aqui entre as células. Então a água, as glicoproteínas, as glicosaminoglicanas, as proteoglicanas, elas estão juntas com as fibras aqui que fazem parte da substância fundamental amorfa, que é característica desse tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. A gente não enxerga, mas tem fibras aqui, por exemplo, nessa cartilagem que está ao fundo, que mais à frente a gente vai comentar especificamente da cartilagem. Então vou abrir todos eles aqui, né, que ficou a projeção, aí ó. Bom, então existem três grandes classificações de tecido conjuntivo. Né? Vamos recapitular aquilo que nós já apresentamos na teórica. Tecido conjuntivo propriamente dito, que ele poderá ser o frouxo ou o denso. O denso ele poderá ser não modelado e modelado. Tecido conjuntivo com células que apresentam propriedades especiais, que são os próximos segmentos que nós continuaremos logo após a explicação dessa primeira aqui, que é o tecido conjuntivo. Tecido adiposo, tecido elástico, tecido hematocitopoético, tecido conjuntivo. O que produz as células do sangue? Sim, elas também. E um tecido de suporte, cartilaginoso e o ósseo, né? Então, de estrutura, suporte. Bom, voltando ao tecido conjuntivo propriamente dito. Então tem o frouxo, que ele é simplesmente de preenchimento. Então, lá na pele tem o quê? Por baixo, lá na pele, especificamente na derme, que é a porção ventral, ou melhor, mais inferior, né, mais abaixo, tem o tecido conjuntivo frouxo, como eu já comentei para vocês. Ele é só de sustentação. Tem fibras e substância fundamental amorfa, e no meio desse tecido vai ter glândulas, que lembrando que é um epitélio, são ilhas, tem a porção do folículo piloso, que é um outro anexo de pele, então vai estar lá também disperso. Mas ele é só de preenchimento. Então quando começa a aparecer as marcas de expressão da idade,
é nada mais, nada menos do que perda de colágeno. Né? Colágeno é que faz parte da matriz extracelular, neste caso é a fibra, que vai reduzindo a sua polimerização, vai se perdendo, e aí a pele vai perdendo um pouco desse preenchimento e vai enrugando. E tem o tecido denso. Ele poderá ser modelado, que é o de baixo, aqui em amarelo, ou não modelado. Vamos começar pelo modelado. Aonde que nós vamos encontrar? Primeiro, ele é denso. Bom, se é denso, ele já nos arremete a algumas coisas. Já é um tecido que também participa na sustentação do organismo. Exemplo, tendões e ligamentos. O que é um tendão? Tendão é uma estrutura, é um tecido conjuntivo denso que liga um músculo a uma estrutura óssea, ao osso. O músculo ao osso. Ligamento é um tecido conjuntivo denso que liga um osso no outro. Por exemplo, aonde? Articulações. Existem ligamentos dispostos na lateral e medial às articulações, bem craseado às articulações. Então, a gente chama até de ligamentos colaterais. Eles estabilizam os movimentos lateral e medial lá nas regiões das articulações. Na realidade, não é que eles estabilizam, eles evitam com que aconteça aí a lateralização e, portanto, a perda a perda articular das articulações. Então, são os ligamentos. E tem um não modelado, né, que basicamente é de preenchimento também, que a gente pode observar. Tem os fibrócitos, os fibroblastos. Tanto denso, modelado, quanto não modelado, eles são formados por fibras. Fibrócitos, né, e aí dependendo, é claro, de qual que é a proporção de proteoglicano, de colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, aí que confere a resistência desse tipo de tecido conjuntivo. Os outros a gente vai falar mais à frente, então principalmente o adiposo, logo depois, e também os de suporte, que é o cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. Bom, explicação lá da matriz extracelular, especificamente da substância fundamental amorfa. O que tem aqui? Glicosaminoglicanas, glicoproteínas, proteoglicanos. Fiquem tranquilos, isso vocês vão aprender em Bioquímica da Produção Animal 1. O que são elas? Cada estrutura. Simplesmente saiba que no meio da substância fundamental amorfa que não tem forma. Okay? No meio lá das fibras tem estas moléculas aí, inclusive a água em solvatação, que é por moléculas apolares, né? Moléculas polares como íons de sódio, né? Íons, né? Polares e íons como sódio, potássio, enfim, cloro. As glicosaminoglicanas, então, elas que retêm essa água. Glicoproteínas são glicídios aderidos às proteínas, a ligação de uma proteína à outra. Os protoglicanos é o que dá uma estrutura não só rígida, mas também de preenchimento. Tá? Então, dependendo da proporção de cada um destes componentes aqui, é que vai promover ali as diferenças, seja por um tecido conjuntivo frouxo, seja pelo tecido conjuntivo denso, como também cartilagem, osso e tudo mais. Então, são todos eles que encontram-se agrupados, cada um estão ligando uma parte na outra. Aqui, inerente especificamente ao tecido conjuntivo frouxo, mas lembrando é a porção lá da matriz extracelular que tem as fibras, que conectam uma célula na outra, que estabilizam esse tecido, né, mantém ele na uniformidade. Então a imagem está um pouco ofuscada, né, está um pouco, enfim, fora de foco, mas enfim, dá para a gente ter uma ideia das diferenças. Então nós temos fibras colágenas, fibras reticulares, né, que estão vendo essa porção aqui, e fibras
elásticas. Já vou mostrar cada uma delas. De colágeno. O colágeno é esse aqui mais corado, né? Não tão corado assim, mas enfim. Ele se cora geralmente de vermelho na hematoxilina e eosina, né? Então ele tem esse formato aqui. Lá no tecido conjuntivo frouxo que nós vimos, da pele, eu vou voltar um pouquinho aqui. Isso aqui é colágeno. Ó, folículo piloso, a glândula sudorípara na derme. Isso aqui é colágeno, ele é rico em colágeno. Tá? Rico em colágeno. Aí tem os tipos de colágeno. Tem o colágeno tipo 1, o colágeno tipo 2, né? E assim sucessivamente. Tem as fibras reticulares, então é uma fibra, da mesma forma como a outra, ela liga uma estrutura à outra. Logicamente depende aí de como que é essa ligação. Então são as fibras reticulares. Então, elas basicamente conectando um determinado componente da substância da matriz extracelular com a outra parte, geralmente uma fibra com a outra. E a elástica, que é um corte transversal de um vaso sanguíneo, de uma artéria, provavelmente uma artéria ou da aorta ou uma outra artéria que auxilia na manutenção da pressão arterial do organismo. Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa desses pontos pretos aqui, ó, esses pontos pretos, pessoal, isso aqui são fibras elásticas. Fibras elásticas. O que tem essas fibras elásticas? Exatamente, ela faz o mesmo papel de um elástico. Quando você esgaça esse elástico, né, esse elástico ele retorna na sua origem, no seu tamanho original. Da mesma forma é o que vai acontecer com uma artéria. Então o sangue é impulsionado no momento da ejeção pelo ventrículo esquerdo para a aorta ela é rica em fibras colágenas, fibras elásticas e colágeno. Isso aqui é colágeno, gente. Tem também aqui músculo liso entremeado, tá? Porque elas, de acordo com determinadas substâncias vasoativas, ou seja, que reduz o calibre, que aumenta o calibre, então tem músculo liso aqui entremeado no meio. Mas eu quero chamar a atenção das fibras reticulares, elásticas aqui, que são essas pretas. Aqui fibras reticulares, essa parte aqui, ó, tudo fibra reticular. Percebam que ela forma um mosaico, né? Ela se liga aqui, liga lá, que tem algumas colágenas, aliás, aqui as elásticas aqui no meio, né? Então a gente consegue enxergar aqui as elásticas, são mais coradas, aqui ó, ficou melhor ainda a imagem, né? Fibras elásticas, que é uma aorta, né? Provavelmente a aorta, tá? Então ela conecta uma parte na outra, né? Algumas colágenas, que são essas aqui, essas mais finas são as elásticas, são mais escuras, é o que realmente a gente enxerga na parede do vaso sanguíneo. Aqui as reticulares, né? Ali, ó, a elástica, desculpa. Aqui as elásticas, né? E as reticulares. As elásticas, essas fibras elásticas, as fibras de colágeno, né? E no meio tem as reticulares. A pele novamente, então aqui tem um menor aumento. A epiderme, que é essa porção mais corada que a gente já viu da pele, né? Porção da derme, que é toda essa região aqui, tá? Essa região aqui é a derme. A derme, tecido conjuntivo frouxo, bastante colágeno. Embaixo aqui já é a gordura subcutânea, né? Isso aqui é tecido adiposo, gordura amarela, unilocular amarela. Alguns vasos sanguíneos, aqui tem uma vênula. Vocês vão aprender a diferenciar uma arteríola, uma vênula, uma artéria, uma veia, enfim. Um folículo piloso. Eles chamam no inglês de tecido conectivo que conecta, entende? Então, nós aqui chamamos de tecido conjuntivo. Gordura, né, embaixo, ali, gordura subcutânea, aqui uma arteríola, uma vênula, uma outra arteríola, mas não vem o caso, né? Claro, se nós aumentarmos aqui, tu vai enxergar o endotélio, aqui epitélio pavimentoso simples. Então, as fibras e tal. Lado denso, então, tem os fibrócitos, são células que conferem a resistência de tendões e ligamentos, que eu já comentei para vocês.
Aqui nós temos o tendão do cavalo, né, um tendão aqui. Esse aqui está ligado no osso, por isso que ele chama de ligamento cheque, né, também chamado de interósseo. O tendão, aqui tem a explicação de um tendão digital profundo no cavalo, nos bovinos também tem, na realidade tem dois, tem um em cada dígito, né? Mas ele está ligando o quê? Os músculos lá em cima, se é o tendão flexor digital profundo, ele vai se ligar lá dentro do casco, na falange distal, ou também chamado de primeira falange. Para fazer o quê? A flexão do membro, por isso que é tendão flexor digital profundo. O músculo contrai, o tendão então traciona o dígito, o flexionando. Aqui um esqueminha bem simples, a diferença de um tendão, liga um músculo no osso, e ligamento, um osso no outro. Então, entre essa articulação, aqui não mostra os ligamentos, mas aproveitando, essa aqui pode ser uma metacarpo, metatarso falangiana, não dá para saber, esses aqui são os sesamoides proximais, e os distais está lá dentro, que é o sesamoide distal, que também é chamado de osso navicular no cavalo. Mas enfim, aqui tem um ligamento colateral lateral metacarpo falangiana. Colateral lateral metacarpo falangiana, colateral lateral colateral medial metacarpo falangiana. Metacarpo, né? Na verdade é o terceiro metacarpo que o cavalo está apoiado. Aqui tem o segundo, na verdade é de medial para lateral, então o segundo é este aqui, o terceiro que ele está apoiado, e o quarto metacarpiano, ou pode ser metatarsiano, né? Não sei se isso aqui é posterior ou anterior. Mas o que eu quero chamar aqui, que tem os ligamentos, tem o ligamento intersesamoideu, que liga o sesamoide aqui, são dois ossinhos, que auxilia aqui na flexão, né, dessa articulação, na realidade, de todas elas, né, metacarpo, metatarso falangiana, interfalângica, e graças à ação desse tendão, e a propulsão se dá por meio do sesamoide proximal, que são esses dois ossinhos, que são ligados um ossinho no outro pelo ligamento intersesamoideu. E ligamentos colaterais, né, que estabilizam aí lateralmente as articulações, lateralmente e medialmente lá do outro lado. Aqui as fibras de colágeno, que a gente consegue enxergar, principalmente colágeno. Então é bem fácil, ele é rosa, um rosa pink, né? Ele é bem fácil, ele se colora muito bem, ele preenche muito bem. Então tem diferentes tipos de colágeno, aqui tem mais colágeno, e depois vão se transformar em células. Então esse colágeno ele está entre os fibrócitos, né? Então, lembrando aqui que os fibrócitos são as células, é a fibra propriamente dita, que tem matriz extracelular rica em colágeno. E, claro, por exemplo, se acontecer a ruptura de um fibrócito, de uma célula, de um determinado fragmento de tendão aqui, vai acontecer a vinda de fibroblastos. Eles vão nessa região aqui, se transformam depois em fibrócitos. Né? E, claro, uma célula é conectada à outra graças ao colágeno. O próximo tipo de tecido, na realidade é um tecido especial, um tecido conjuntivo especial, que é o tecido adiposo. Então o tecido adiposo ele é formado por dois tipos de células, mas por enquanto eu não vou falar primeiro do unilocular, que é a gordura amarela. Então cada célula dessa aqui é um adipócito. Cada célula aqui é um adipócito. Está bem? É um adipócito. Ela também tem bastante, não é muito até, matriz extracelular, tem fibras, tem substância fundamental amorfa, né, para promover a ligação de uma célula a outra. Vasos sanguíneos. Mas o que eu quero que vocês reparem principalmente é que os núcleos dos adipócitos, da gordura unilocular, também chamado de gordura amarela, eles são dispostos em uma das periferias da célula. Né? Porque todo o resto do citoplasma, do citossol, ele acaba sendo preenchido por uma rica quantidade de retículo endoplasmático liso, né, que armazena lipídio.
e graças a essa grande capacidade de armazenamento, ela acaba deslocando o núcleo dessas células para uma das periferias. Então, gordura amarela. E aí vocês podem se perguntar, cadê as outras organelas citoplasmáticas? Por que o citoplasma ele não se cora tão bem na hematoxilina e eosina? Na realidade é o seguinte, como ela é rica em gordura, seu citoplasma basicamente, quase na sua totalidade, é formada por acúmulo de lipídio, por uma rica quantidade de retículo endoplasmático liso, o que acontece? Durante a preparação lá da lâmina histológica, o que você precisa fazer? Você usa fixadores. Alguns fixadores são apolares, como por exemplo o xilol, o próprio álcool também. Na realidade o álcool tem a sua porção polar e apolar. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Na realidade, os solventes, aliás, os fixadores utilizados aí para o preparo da lâmina histológica, do corte do tecido, elas acabam diluindo a gordura, eles acabam, solubilizando a gordura. Então a gordura sai e fica só o arcabouço da célula, tá? Só a armação da célula. Então por isso que a gente não enxerga, geralmente a gente não enxerga nenhum tipo de coloração, além, é claro, do núcleo. E um detalhe, aqui foi feita uma coloração especial que nós, por mais que boa parte do resto do citoplasma, que é gordura, foi solubilizado, mas o núcleo a gente conseguiu aqui enxergar muito bem. Então, na realidade são dois tipos de tecido conjuntivo adiposo, o unilocular, que é o amarelo, e o multilocular, que é essa porção aqui. Na realidade aqui tem os dois, né? Tem o amarelo e o ou unilocular, e tem o multilocular, que também é chamado gordura marrom. Então, gordura marrom e gordura amarela. A gordura marrom ela está presente apenas nos recém-nascidos, nos primeiros dias de vida, e em espécies que hibernam ou que passam aí, ou que estão localizadas, como os ursos, né, em regiões muito frias. A gordura marrom é um tipo de gordura que ela é especializada para a produção de calor. A gordura amarela ele serve como o quê? Como isolante térmico, um isolante mecânico. Mas pensando no térmico, ele é só um isolante. Agora, a gordura marrom, ela produz calor. Então, nos recém-nascidos, na região do dorso, ali perto do pescoço, para trás do pescoço, na região do dorso, ali, ligamento nucal, região do trapézio, ali, aquela região da cernelha, né? Então, é rica. Boa parte ali da região do lombo é rica, mesmo nas espécies domésticas, no caso os mamíferos, evidentemente, rica quando neonato, por gordura marrom para a produção de calor. Mas por que ela tem esse aspecto multilocular e com essa coloração marrom? É porque elas são carregadas de mitocôndrias. Então quem gera o calor é a mitocôndria. Então ela tem essa coloração amarronzada por causa das mitocôndrias. Tá? Então ela é rica em mitocôndria. Isso aqui é rica em retículo endoplasmático liso. A marrom rica em mitocôndria. Então, de novo, gordura unilocular, também chamada de gordura amarela, nessa última imagem aqui. Agora o próximo segmento é o tecido cartilaginoso, que a função dele é bem simples, né, de sustentação. Ele está junto com o tecido ósseo para exercer essa mesma função que é sustentação. No entanto, é claro, ele é um intermediário. Literalmente, o intermediário ele tem uma menor densidade, uma maior flexibilidade em relação ao tecido ósseo. Então ele serve para sustentar os tecidos moles, da mesma forma como os ossos, porém a sua consistência é intermediária. E em regiões das articulações, como por exemplo, entre as vértebras cervicais, torácicas, principalmente torácicas, lombares, coxígeas, elas têm o que? O chamado disco intercalar, disco vertebral.
que o quê? Como também forrando as epífises dos ossos longos, lá nas articulações, também tem essa cartilagem. Tem uma cartilagem especial. É a cartilagem que tem a maior consistência, a maior resistência, chamada de cartilagem fibrosa. Eu já vou mostrar a diferença entre uma cartilagem e a outra. Então, a superfície dos ossos, se não tivessem essa cartilagem, no momento, às vezes, de um apoio, de uma aterrissagem brusca, que por mais que tenha entre uma célula e outra, aliás, entre um bordo e outro, o líquido sinovial ali dentro da articulação, que por si só ele já amortece o impacto, né, das articulações, tem uma segunda linha, que é essa cartilagem fibrosa que reveste os bordos das epífises dentro da articulação. É como se fosse uma segunda proteção além do líquido sinovial. Então, ela está presente ali. Também no caso lá do parivilhão auricular, tem a cartilagem elástica, tem a cartilagem alina na região da cavidade nasal, os anéis traqueais, a questão dos brônquios, bronquíolo não, tira brônquio, então que faz parte da árvore brônquica, ou melhor, da árvore pulmonar, que tem os brônquios também. E também lá no crescimento dos ossos longos, que é a cartilagem alina, que mais à frente a gente vai falar. Bom, aproveitando essa imagem aqui nós temos a cartilagem alina, que são os tipos de cartilagem, a cartilagem fibrosa, tá? E a cartilagem elástica. Vamos em partes. Primeiro detalhe que tanto uma quanto a outra tem são os chamados grupos isógenos, que são estes agrupamentos de células aqui. Aqui não foi grupado, mas isso aqui é um grupamento isógeno, isso aqui é uma cartilagem alina. Aqui a cartilagem elástica também tem grupamentos isógenos, mas como ela tem lá na sua matriz extracelular, ela é rica em fibras elásticas, fica um pouquinho difícil de nós observarmos esses grupamentos isógenos. E aqui a cartilagem fibrosa, que está lá entre as superfícies, o disco vertebral, forrando as epífises dentro das articulações, ou seja, ela tem uma maior resistência. E aí, se você perceber, os grupamentos isógenos, eles estão aqui. Se aqui na hialina e na elástica eles estão totalmente desorganizados, totalmente aleatórios, né? No caso da fibrose, elas estão organizados aqui em fila indiana. Olha só, estão todos organizados em cordões aqui, literalmente. Ok? E tem bastante colágeno tipo 2, tipo 1, aliás, né? Que é um colágeno mais resistente. Tem bastante fibras reticulares que conectam um colágeno no outro. Então, faz parte da sua matriz extracelular. Né? Então, é isso que confere algumas diferenças entre essas cartilagens. Então, novamente, os grupos isógenos. E eu já expliquei aqui são grupos isógenos. Isso aqui é uma montagem. Não, isso aqui é uma coloração especial. O que eu quero falar aqui para vocês? Então, as cartilagens, elas exibem um tipo peculiar, de acordo com cada tipo de cartilagem, sendo hialina, elástica, fibrosa, cada uma delas exibe uma determinada característica de proliferação celular, ou seja, de crescimento, né, de multiplicação celular. No caso da hialina, que é a mesma representação aqui de baixo, tem os grupamentos isógenos, dá para saber, essa aqui é bem clássica. Externamente, na cartilagem hialina, existe uma película por onde formam-se as células de cartilagem. O nome desses grupamentos isógenos, cada célula, em vez de a gente falar células de cartilagem, são os condrócitos. Condrócitos é o nome da célula de cartilagem. Condrócitos são núcleos multinucleares, né, condrócitos, e, logicamente, na região da película, que reveste externamente as cartilagens, que é o ponto onde que acontece a multiplicação, bem nessa região, então,
que a gente chama de essa capa, essa membrana que reveste a cartilagem, é o pericôndrio, é o local onde que acontece a multiplicação da cartilagem. Antes de se transformar num condrócito, antes de chegar numa célula adulta como essa, ele era uma célula jovem. O nome dessa célula jovem é condroblasto. Condroblasto. O condroblasto, ele está lá juntamente com o pericôndrio. Eles vão se multiplicando, essas células vão crescendo outras por baixo no pericôndrio, vão deslocando as outras mais internamente, até que chega o momento elas se transformam em condrócitos. A cartilagem aqui então aqui é um bronquíolo. Pessoal, eu vou fazer uma correção, na realidade, isso aqui não é um brônquio, né? Peraí, deixa eu... Brônquio, para não ter nenhum problema, é brônquio. Tá, o brônquio tem cartilagem, o bronquíolo não tem, por isso que eu estou já fazendo a correção aqui. Ok, feita a correção, isso aqui é um brônquio, tá? Não tem para escrito aqui, desculpa. Então, por exemplo, o brônquio. O que é o brônquio? Está lá no pulmão, né? O pulmão aqui tem os alvéolos pulmonares, que são lâminas histológicas lá do laboratório. Então, tem os alvéolos pulmonares, que a gente já falou, que é um tecido cúbico simples, alguns vasos sanguíneos. Isso aqui é um brônquio. Por que eu sei que é um brônquio? Primeiro, porque tem essas cartilagens. Tem o brônquio e o bronquíolo. Por que eu digo que isso aqui é um brônquio e não um bronquíolo? Sim, porque o brônquio tem cartilagem. Tem placas de cartilagem e é hialina. Tá? Hialina. Tá, para que tem essas cartilagens? Para abrir o brônquio, para que no momento da inspiração e expiração, ou seja, da ventilação pulmonar, o ar consiga passar livremente. Tá? Então, por isso desse nome aí, por isso dessa diferença aí. Tá? Os brônquios. Mais cartilagem hialina, então, lembra lá dos anéis traqueais? Eu já vou mostrar uma foto bem clássica. Aqui a gente não enxerga muito bem, mas isso aqui é cartilagem hialina, dá para ver a disposição como está, longe de cartilagem fibrosa e também longe de ser uma cartilagem elástica. Por quê? A elástica é aquelas fibras todas desorganizadas e tal. A cartilagem fibrosa, elas são todas organizadas em fila indiana. Então isso aqui é uma cartilagem hialina. Isso aqui é um anel traqueal. Bem, aqui um brônquio de novo, né? Deixa eu corrigir isso aqui antes que dê problema, né? É um brônquio. Tá? Brônquio porque tem cartilagem, o bronquíolo não tem. Então é fácil de a gente atribuir isso aí. Resolvido o problema, né? A placa de cartilagem hialina aqui que está, tem o pericôndrio, se vocês observarem aqui, ó, essa membrana onde tem os condroblastos, vão crescendo e transformam-se em condrócitos, né, formando esses grupamentos isógenos aqui. Vasos sanguíneos, aqui são isso aqui é um, ó, isso aqui já é um bronquíolo, ó, tá? Mas enfim, isso aqui é histologia 2. Agora, uma cartilagem, às vezes a gente acha que o anel, a cartilagem da traqueia, às vezes nós achamos que a cartilagem é um anel único, né? Mas na realidade a cartilagem ela não se junta, ela não forma um anel propriamente dito. E sim, juntamente com essa estrutura que eu estou passando aqui. O nome dessa estrutura aqui é o músculo traqueal. Vocês vão aprender lá na histologia. Tá? Isso aqui é a traqueia, músculo traqueal. Essa porção aqui que eu estou passando o laser point, isso aqui é epitélio pseudoestratificado ciliado. Tem as células caliciformes, lembrando lá que produzem o muco, né? Ela é uma glândula apócrina. E os vasos sanguíneos, que é tecido conjuntivo, e por baixo dela, tecido conjuntivo frouxo, e por baixo dela as placas de cartilagem. E observem também, ó, a coroa aqui, no caso desse aqui, ó, o pericôndrio. Né? Isso aqui é cartilagem hialina. Outras lá no feto, aqui é um feto de um bovino, é o que? Então,
Lá antes dos 50 dias de gestação no bovino, todo o esqueleto que se forma, ele não é mineralizado. Ele é formado, na realidade, a parte óssea ela é formada por um molde de cartilagem hialina. É o que trata desse estudo aqui. O processo de ossificação, ou seja, deposição de substância mineral, deposição de cálcio, deposição de fósforo. Então ela fica dessa forma assim, tá bem? E aí, é claro, gradativamente, tu já começa ali por 52, 53 dias de gestação, tu já começa a observar que começa a depositar cálcio no feto. Tá? Então, é só tá as costelinhas, os membros, a calota craniana. A calota craniana é a última, né? Que acaba se mineralizando. Mas tudo sobre um molde de cartilagem hialina. Isso aqui é uma costelinha. A cartilagem fibrosa, então voltando, né, tá com os grupos isógenos em fila indiana, né, os condrócitos em fila indiana, bastante colágeno tipo 1, dá muita rediculócitos, né, e aí tem a parte da substância fundamental amorfa, proteoglicanas, que também confere uma maior resistência. Então, aqui é o exemplo de uma articulação, a porção aqui das epífise, a superfície das epífises dos ossos longos ou dos ossos articulares. Tem o pericôndrio dela também. Então, nessa região aqui, lógico que ela é preenchida, os ossos não estão em contato direto, tem um líquido sinovial que é produzido aqui, que fica entre as articulações, que reduz o choque, né, das articulações, e tem também a cartilagem fibrosa que auxilia nesse processo aqui. Aqui o casco do cavalo, a gente enxerga a terceira falange, que é essa porção aqui. Nós enxergamos o osso navicular, que é isso aqui que eu estou circulando, que é o sesamoide distal, e a segunda falange. E aqui atrás, simbolizando em azul, essa porção que eu estou aqui desse lado, então lateral e medial, é a cartilagem unguial. Dá a entender, parece que o casco do cavalo é todo osso, né? Na muralha do casco, que é o estojo córneo. Na realidade não, na porção palmar ou plantar, lembrando que isso aqui é mão, né? Lembra lá da anatomia? Tem a cartilagem unguial, que é uma cartilagem fibrosa, precisa de ser uma cartilagem bem resistente. Cartilagem elástica é essa aqui, né, que a gente já comentou a respeito dela. Tem os grupos isógenos, ela é rica em fibras, como o próprio nome dela a classifica, que são fibras elásticas, conecta uma célula na outra, dá um certo grau de mobilidade, muito maior que as outras cartilagens. Está no pavilhão auricular dos animais. E aí agora, tecido ósseo. Né? O tecido ósseo é o nosso último tecido que nós abordaremos nessa aula prática. Lembrando a vocês que todo esse conteúdo aí vai estar inserido na nossa avaliação. Então, tecido ósseo, né? O tecido ósseo são essas camadas circulares, principalmente no osso compacto, que nós observamos essas camadas circulares. Na realidade, cada pontinho desse aqui que vocês estão enxergando, cada pontinho desse aqui são os chamados osteócitos. Osteócitos. Elas vão crescendo, então vai indo, né? Então tem vários grupamentos. Essa porção central aqui, onde passam os vasos sanguíneos. Às vezes a gente acha que o osso é uma estrutura que não é viva, né? Por causa da grande quantidade de cálcio e fósforo. Tem boa parte do magnésio também fica estocado aí. Na realidade, ele é bastante vascularizado, essas células. Ele é um tecido bem vivo. Os osteócitos, eles são vivos, por mais que tenha bastante cálcio aqui na matriz extracelular, né? Bastante fósforo também. Então, nessa porção central aqui, passam vasos e também em porções perpendiculares ao comprimento ósseo. Logicamente, isso aqui tem nome, né? Então, tem os canais de Havers, que são estes aqui, que os osteócitos estão dispostos no entorno de cada canal de Havers.
Havers, esse canal de Havers é por onde passa o vaso sanguíneo que leva nutrientes para estas células ósseas. Aqui a gente não enxerga, mas cada osteócito desse ele é interconectado. A nutrição que parte aqui do canal de Havers, do vaso sanguíneo aqui de dentro, ela vai o quê? De uma célula para outra. Então existem prolongamentos celulares nos osteócitos que ligam uma célula a outra e que por meio deles que acontece aí o transporte de nutrientes até as células mais equidistantes do canal de Havers. Então elas estão extremamente conectadas aqui. A gente não, e no meio ali a gente acaba não observando essa conexão porque tem bastante acúmulo de cálcio e fósforo. Os de Forkman também. Né? Só a questão que acompanha o comprimento dos ossos longos e os osteócitos estão no entorno deles, e os de Forkman, né, estão na transversal. Tem mais imagens que vai ficar mais fácil. Aqui é um osso, uma coloração especial. O osso deve ser desgastado, ele deve ser desmineralizado um pouco para poder o micrótomo cortar esse osso para que você consiga fazer aí o corte histológico. Aqui no centro, o canal de Havers, as células ósseas que estão aqui presentes, elas estão interconectadas. Não sei porque é de Havers, porque elas estão no entorno aqui do vaso sanguíneo, que é onde passa, que é o canal de Havers. Aqui, olha só, a gente consegue verificar os vários grupamentos de células que vão se formando, os canais de Havers, que acompanham o comprimento, o vaso sanguíneo. Essa animação aqui é bem bacana, porque eles mostram o quê? As ligações entre os osteócitos, por onde partem os nutrientes do vaso sanguíneo aqui para as células. Aí, ó, todo estreladinho. São as projeções citoplasmáticas aqui das células. E os canais de Forkman, tá? O Forkman e Havers. O mesmo propósito, passam-se vasos sanguíneos. Um detalhe muito importante aqui, que eu quero aproveitar essa imagem, que o osso é dividido em algumas porções. Tem a porção mais externa, que chama-se periósteo. Lembra lá da cartilagem? Tem o pericôndrio, né? Peri de periferia. Então aqui é o periósteo de periferia óssea. É aquela membrana que forra os ossos, que reveste os ossos. Né? O pessoal gosta de comer costela, né? Então tira aquela casca da costela, ele é o periósteo, né? É o periósteo. E internamente chama-se, aqui é periósteo, né? A periferia, a porção externa, aqui a porção interna é endósteo. Endósteo. Endósteo este, principalmente nos ossos longos, alguns ossos chatos tem também bastante, medula óssea vermelha. Então, é onde que está ancorado aí o tecido hematocitopoético, que produz as células do sangue, os glóbulos vermelhos. Plaquetas, tem megacariócitos aqui também. No endósteo aqui, então, está na porção medular do osso. A gente chama de região medular a porção interna desses ossos longos, como também alguns chatos, como alguns da calota craniana. O osso occipital, os ossos parietais, os ossos frontais, por exemplo. Então, junto aqui no endósteo, ele ancora então, esse tecido hemacitopoético. Ok? Mais imagens, os canais de Havers, as células, os osteócitos no entorno dos canais de Havers, e aqui aparecem alguns prolongamentos dos de Forkman. Né? Isso aqui só serve para levar sangue, ok? Menor aumento aqui, com lâminas do laboratório. E aí existem algumas características muito importantes para que vocês saibam, né? Isso aqui é de vital importância, que são o quê? Os osteoblastos e os osteoclastos. O que são estas estruturas? Bom, são células ósseas. Os osteoblastos, eles fazem as... Então, quais são as células que tem no osso, no tecido ósseo?
Tem o osteócito, que eu já mostrei para vocês ali, que estão no entorno dos canais de Havers. Tem os osteoblastos e os osteoclastos. Então tem 3 tipos de células. Os osteócitos, como aqui, por exemplo, eles formam parênquima ósseo, né? Eles formam estrutura óssea, a estrutura propriamente dita. Os osteoblastos que estão aqui são células maiores, com uma maior capacidade nutritiva, maior capacidade proliferativa. Estas células aqui, o que elas fazem? Elas auxiliam na formação óssea, do tecido ósseo. Às vezes a gente pensa que já vai liberando cálcio, já vai liberando fósforo. Na realidade, isso acontece depois. Então, no primeiro instante aqui, essas células, os osteoblastos, eles vão o quê? Eles vão sintetizando matriz orgânica. Orgânica, não inorgânica, que é o cálcio e o fósforo. É orgânica. Então, que são a matriz extracelular amorfa. Matriz extracelular amorfa é a matriz extracelular amorfa, são as fibras de colágeno, fibras de reticulócitos que acabam se depositando aqui. Né? E aí o que acontece? Agora por trás vem o que? A mineralização. Então, cobrindo todas essas fibras aí, acontece a deposição de cálcio. E quando isso acontece, reduz a capacidade do osteoblasto, ou seja, torna-se uma célula menos ativa metabolicamente, transformando no osteócito, que é uma célula menor, com menor capacidade, menor atividade metabólica. Né? Então, quando elas estão aprisionadas dessa forma aqui, isso aqui já é matriz óssea. Então, os osteoblastos vão se multiplicando, eles vão ficando depois encarcerados no cálcio, no meio do cálcio e fósforo, e se transformam em osteócitos, como aqui. Ó. Osteoblastos estão tudo na periferia. E aí, por trás, tem essas células gigantes aqui, que são os osteoclastos. São células multinucleares. Qual que é a função do osteoclasto? A função do osteoclasto é a remodelação óssea. O outro simplesmente joga cimento, podemos dizer assim, e depois esse cimento endurece graças à deposição de substância mineral inorgânica, que é o cálcio e o fósforo, e por trás vem os osteoclastos fazendo o quê? O remodelamento do que foi feito pela síntese dos osteoblastos. São células multinucleares, são células que produzem enzimas, lembrando, essas enzimas elas favorecem no amolecimento da matriz inorgânica, possibilitando com que essa célula aqui faça aí a modelagem do osso, a remodelagem desse osso. Em situações, por exemplo, quando você lá, a gente falou bastante de vaca com hipocalcemia, enfim, e nos trabalhos tinha. No caso da hipocalcemia, quando o organismo está com hipocalcemia, o que é uma hipocalcemia? Baixo cálcio no sangue. Mia, sufixo significa sangue. Baixo cálcio, hipo pouco. Prefixo hipo, né? Então, baixo cálcio no sangue. Então, o que vai acontecer? Quando tem baixo cálcio no sangue, acontece o quê? A estimulação de um hormônio chamado de paratormônio. Esse paratormônio ele é liberado numa situação de hipocalcemia, ou seja, de baixa concentração de cálcio no sangue. O que ele vai fazer, o paratormônio? Bom, o que o organismo precisa? Ele precisa de cálcio. Ele está em hipocalcemia. Para tanto, então, o paratormônio liberado pela glândula chamada glândula paratireoide, chama-se paratireoide porque está ao lado da tireoide, na realidade está junto com a tireoide, libera o paratormônio e o paratormônio vai aumentar a atividade dos osteoclastos. Aqui, osteoclastos. Então, ele vai liberando essa enzima, vai saindo o cálcio vai jogando na corrente sanguínea. Várias células de osteoblastos aqui, ó, pode ver, vai acabar acontecendo. Um detalhe muito importante que eu comentei para vocês sobre as células mesenquimais, né, que são células do tecido conjuntivo que pode formar qualquer tipo de coisa.
Ou seja, tem a célula que vai se transformar no osteoblasto, tem a célula que vai se transformar no fibroblasto, tem a célula que vai se transformar num condroblasto, né? Então, célula mesenquimal é uma célula totipotente do tecido conjuntivo, certo? Aqui tem diferentes tipos, tem uma classificação dos ossos que nós o classificamos de acordo com a sua multiplicação, a sua formação. Tem a transmembranosa, que é dentro da membrana, lembra lá do periósteo, né? Então aqui tem os osteoblastos, é uma coloração diferente do que aquela mostrada, né? Tem algumas ilhas, aqui é um tecido ósseo imaturo ainda, porque ainda está se formando. Aqui tem os havers, começando alguns osteócitos, algumas ilhas, mas tem bastante osteoblastos, né? Não vi, deve ter alguma coisa aqui de osteoclastos, mas não dá para ver, dá para ver os osteócitos e os osteoblastos, tem um núcleo um pouco maior, os osteoblastos, e aqui um tecido mais amadurecido. A ossificação endocondral, endo, dentro, da condro, condro vem de cartilagem, que é o caso lá da cartilagem metafisiária, né, que promove lá o crescimento dos ossos longos, né. Foi apresentado no seminário, aquele seminário de equinos, até muito bem explicado lá qual era a sequência do crescimento da cartilagem e tudo mais. Então o que acontece? Tem uma porção chamada de hipertrófica, então aqui tem o osso, aqui a parte já ossificada. Então nos indivíduos que ainda estão em fase de crescimento, tem essa cartilagem, também chamada de cartilagem metafisiária ou placa de crescimento. Então a placa de crescimento é aqui, graças à ação do hormônio do crescimento, o GH, também chamado de somatotropina, essa cartilagem ela se prolifera substancialmente, ela se prolifera, ela cresce e atrás vai acontecendo o quê? A ossificação endocondral, a deposição de cálcio, a deposição de fósforo, até que se transforma num osso. Tá? Então, quando o animal já cresceu, no caso do equino, 4 anos, geralmente a maioria deles cresce até os 4 anos em altura, então significa dizer o quê? Que a cartilagem foi totalmente ossificada, ela sofreu a ossificação endocondral por completo. Então tem uma porção de proliferação, aliás, hipertrófica, né? Hipertrófica por quê? Porque as células ficam maiores. Lembra lá, ó, né? São maiores essa parte. Um detalhe muito importante, pessoal, olha só a organização, olha só a organização dessas células, dos condrócitos, né? Olha só a organização dos condrócitos, né? À medida que elas vão sendo ossificadas. Aqui ela é uma matriz mais jovem. A idade aqui está se multiplicando, aqui elas estão se organizando, né? Tem a porção da proliferação, que elas vão se dividindo. Hipertrófica, elas vão aumentando de tamanho, depois elas se dividem, é a proliferação. E a porção de reserva, que nada mais, nada menos, também chamado de multiplicação. Pode ver que são cartilagens mais novas. E aí, aqui já vai se depositando substância inorgânica, né, o cálcio e fósforo. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso, eu havia perdido, desculpe o atraso aí para a entrega aí dessa apresentação, é que eu até comentei para vocês que havia sido, eu achei um pouco estranho eu não ter observado isso, né, eu vi que não passou os minutos, tive algumas gravações, mas tem gravações ali que fica 3 horas lá tocando essa gravação e nada aparece. Então, pessoal, muito obrigado. Tá aí já o conteúdo para que vocês acessem. Vai ficar disponibilizado aí.